Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu trago mais um lançamento para vocês. Mais um livro sendo lançado. Desta vez é um livro de poesias que se chama Um Suspiro. Leonardo Bastos, Um Suspiro, tudo porque ele sonha. Temos aí o livro de 80 páginas, Um Suspiro. Este livro tem uma temática, como se fosse um álbum, sabe? A gente tem aí grandes artistas que lançam álbuns com suas temáticas. Por exemplo, Camila Cabello lança o álbum Romance, que fala sobre romance, sobre amor, paixão. E esse é só um exemplo que eu usei, mas eu também gosto desse lance de fazer livros com temáticas, principalmente livro de poesias. Então já teve o livro Apaixonado, que falava só sobre romance, tivemos o livro Fantasia, que são poesias em espanhol que falam também sobre voltar a se apaixonar e todo esse processo já de um lado mais maduro, enquanto apaixonado é mais infantil, mais inocente. Tivemos o livro Pensamentos Sombrios, que eram justamente sobre esses tópicos de saúde mental, saúde psicológica, sobre essa questão de problemas ali com os seus sentimentos, de como você sente, vê as coisas, essa distorção de realidade. Então, Pensamentos Sombrios foram poemas mais pesados para esse lado. E tivemos também o livro Agora Um Suspiro, né? Que fala sobre olhar desde um outro ponto de vista, desde um crescimento, uma maturidade emocional, sobre todo esse longo caminho que a gente percorre, né, dos outros livros de poesias, como Uma Paixão Inocente, com Apaixonado Volume 1, a quebra de expectativa com Pensamentos Sombrios, quando as coisas realmente a gente está no auge dos nossos problemas mais profundos, e a fantasia, né, que veio depois, os poemas em espanhóis ali, os poemas em espanhol, enfim, que fala sobre essa questão de voltar, né, voltar a sentir as coisas, a se abrir para amizades, oportunidades, e aí a gente tem esse um suspiro, que é quando a gente passa por todos esses processos de altos e baixos, idas e vindas, em relacionamentos, em sonhos, esperanças, perspectivas de vida e todos esses planos que a gente vai fazendo, e alguns vão dando certo, outros vão dando errado. Então, sobre esse processo mesmo da maturidade de ir crescendo e olhando para a nossa história de uma forma diferente, para as coisas de uma forma diferente. O Suspiro também é um livro que vai falar sobre esses problemas internos de estrutura familiar, de espaço, de segurança, de estabilidade. Então, fala sobre se encontrar no seu próprio lar, que conforme a gente vai crescendo, a gente vai se redescobrindo, a gente vai se descobrindo de uma nova forma, como um novo ser humano, claro, trazendo aquela essência, aquela base, mas trazendo aí um certo crescimento, uma certa responsabilidade a mais. A gente, quando é menor, a gente conta muito, eu pelo menos contava muito com essa questão de familiares, amigos, e tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, para os dois polos, e aí tu vai crescendo e tu vai vendo, descobrindo e revendo várias camadas da vida do teu eu interior e vai vendo que o que é dos outros, o que é teu, e fazer essa reorganização de dentro para fora. E esse livro é justamente isso. Eles apresentam Um Suspiro. Esse livro é simplesmente lindo, maravilhoso. É um livro que vai falar sobre todas essas questões, tá? Através de 14 poesias, tá, gente? Aqui estão na contracapa os títulos das nossas poesias, tá bom? Vamos lá. Poesia número 1, Falta Magia. 2, Escuro. 3, Preciso Ir. 4, Disfarce. 5, Dizem Por Aí. 6, Mentira Aberta. 7, Recomeço. 8, Solte. 9, Livramento. 10, Lar. 11, Bem. 12, Talito. 13, Um Suspiro. 14, Magia. Então estas são as 14 poesias que estão no livro Um Suspiro, gente. O livro lançado dia 3 de fevereiro de 2025. Tá? É um livro com 14 poesias sobre autoconhecimento e crescimento pessoal. Uma luta constante contra o seu eu interior e todos os seus problemas emocionais, mentais e comportamentais. 80 folhas, ele está sendo vendido no site da Eclep por R$53, ok? E também no Clube de Autores ele fica um valor maior, porque a gente sabe que o Clube de Autores, ele, né? Ali a gente recebe uma taxa um pouco maior, e aí no Clube de Autores ele está 127,63, e também na versão e-book, para ler no celular aí, nos seus dispositivos, 40,16, tá bom? Então este é o livro Um Suspiro. Falando sobre as poesias, tá? A escolha delas. Esse livro foi muito, muito inspirado e muito... a ideia para esse livro veio justamente dessa conexão que eu tive com um álbum da Tini Stoessel, o álbum de estúdio dela, com canções incríveis que falavam sobre a vida pessoal dela, o álbum Un Mechón de Pelo, que significa uma mecha de cabelo, tá? Que fala sobre a ansiedade dela, que desse processo de ansiedade, depressão, ela perdia mechas de cabelo e toda essa questão que ela teve problemas familiares em relacionamento e que tudo isso gerou nela muitas questões ali, desbloqueou muitos traumas que ela não sabia que ela tinha e tudo mais. E esse livro
E esse álbum, né, foi inspiração para esse livro, foi o que me inspirou a escrever esse livro, porque eu fiquei pensando, uau, que incrível a história dela. E ela se expôs, ela se abriu para contar algo tão pessoal, de uma forma tão valente, com canções incríveis. Aí eu fiquei pensando, que incrível a coragem dela. Acho que eu escrevi pensamentos sombrios que falava mais sobre essa questão de pensamentos mais perversos, assim, numa parte mais amorosa, mas a real profundidade dos problemas, da tristeza, de todas essas questões emocionais mais puras, eu não tinha tocado nesse tema. Aí eu falei, como seria então se eu fizesse um livro contando todas essas experiências familiares, emocionais, mentais, de lá pra cá e também no meu atual estado emocional hoje? Acho que vem aí a internação, acho que esse ano vem, brincadeira. Então, foi trabalhar e se conectar com esse álbum e criar um livro inspirado nesse álbum, mas com, obviamente, com a minha originalidade, com a minha história, com a minha versão, com a minha adaptação e com os meus sentimentos, com as minhas experiências. Então, o Suspiro fala muito sobre essa questão de lidar, aprender a lidar com esses sentimentos e com coisas que a gente não pode controlar. Que antes a gente sentia essa falsa sensação de controle e abrir os olhos para outras fronteiras, para outras questões da vida adulta, tá? Então, Falta Magia é um poema que fala muito sobre aquele vazio que às vezes fica na gente, a gente tenta substituir com compulsão alimentar, com vícios, com amores, amizades, e se trata muito sobre autoconhecimento e ver o que realmente faz a gente bem, feliz. E o poema Escuro fala sobre não conseguir ter uma ideia clara sobre seus pensamentos, sentimentos, tudo é uma bagunça, uma confusão, por conta de coisas que a gente tem que acertar desde antes para que agora a gente consiga. Tem que vir organizando, sabe? Para que agora a gente consiga essa estabilidade. Preciso Ir fala sobre precisar sair de lugares e conexões tóxicas que trazem o teu pior à tona. Dizem por aí, falam sobre tudo que as pessoas dizem da gente, que a gente deixa interferir de uma forma no nosso dia a dia, naquilo que a gente é. Disfarce fala que às vezes a gente consegue mascarar emoções e sentimentos para não enfrentar as situações e a realidade de certa forma. Mentira Aberta fala justamente sobre isso, encarar esses pontos e que tudo sempre teve aí, aprender a lidar com esses traumas de uma forma honesta. Recomeço conta todo o processo que a gente passa para chegar no recomeço e como a gente vai tendo recaídas e vai tentando lutar contra todo tipo de ideias que façam a gente regredir no nosso crescimento pessoal. Solte fala sobre isso, sobre soltar essas brechas e esses pontos que a gente se apega para ter recaídas de todo tipo. Livramento é uma poesia que fala sobre suas raízes, suas origens, seus livramentos, entender que às vezes tá tudo bem as coisas não darem certo pra gente, porque nem tudo tem que ser como a gente quer, porque senão às vezes pode ser pior do que a realidade atual. Lar fala sobre se encontrar dentro de si mesmo, bem é estar bem com isso, bem com a sua solidão, com a sua solitude, contigo mesmo no geral. Talito fala sobre meu filho, sobre redescobrir paixões, sentidos e significados, experimentar cada ponto da vida de uma forma positiva. Suspiro fala sobre esse alívio, de ter tido essa coragem de trazer esse livro, fala sobre todos esses problemas e lidar com isso e procurar ajuda, tratamento para quando a gente sente que não consegue sozinho, ter alguém para compartilhar, alguém profissional para compartilhar essas cargas e começar a entender, abrir o nosso mapa e começar a ver os nossos locais onde a gente precisa de mais atenção. E temos o livro, e temos o poema, né? Magia, que fecha o livro. A gente começa com o primeiro, que falta magia, e o último, que é magia, que a gente recuperando nosso poder, a nossa luz, nossa força interior, reconhecendo a nossa história, nossos pontos de virada, nossos pontos chaves de traumas, de angústias, de medos, de alegrias, mapeando tudo isso e se reencontrando, se reconstruindo, né? É como se fossem pedaços, cacos ali da nossa história durante todo o livro, e aí chega no final e a reconstrução de tudo isso no poema Magia, é simplesmente lindo. E aí temos os 14 poemas de Um Suspiro, com seu subtítulo Tudo Porque Ele Sonha. É um livro muito bom, muito interessante, e que traz esse aprendizado com muitas lições, com muitas reflexões. Então, convido todos vocês a conhecerem o livro Um Suspiro.